Olá, pessoal do YouTube. Bom dia, boa tarde ou então boa noite. Meu nome é Gustavo e eu sou professor no curso de Técnico de Segurança do Trabalho. Bom, essa é a minha primeira experiência gravando uma videoaula nesse modelo de slide, tá? Então, por favor, me perdoem qualquer erro, qualquer coisa que eu tenha feito em relação a áudio, configuração, edição, porque eu sou um marinheiro de primeira viagem, tá? Mas como qualquer pessoa, qualquer youtuber que posta um vídeo no seu canal, eu não vou ser diferente. Eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal e que possam acompanhar os meus vídeos, compartilhar o meu trabalho, curtir aí embaixo e incentivar essas minhas publicações até para que eu possa com maior frequência estar passando por aqui e deixando algum conteúdo disponível. Bom, essa videoaula vai ser a respeito de uma questão relacionada ao PPR. Para quem não sabe, o PPR é o Programa de Proteção Respiratória da Fundacentro, a Fundação Jorge Duprat de Figueiredo em Segurança e Medicina do Trabalho. Bom, e essa pergunta aqui é uma pergunta que já me fizeram algumas vezes em sala de aula e eu resolvi compartilhar com todos. Estava preparando uma aula sobre PPR e acabei colocando ela aqui no YouTube para compartilhar esse conhecimento com os colegas. Bom, todo mundo sabe que os equipamentos de proteção individual são de uso obrigatório e precisam ser utilizados durante toda a jornada de trabalho, ou pelo menos boa parte da jornada de trabalho. Mas existem algumas categorias de EPIs, como os protetores auriculares e os equipamentos de proteção respiratória, por exemplo, que vão ser o foco dessa videoaula, que precisam efetivamente ser usados constantemente. E por que eu estou falando isso? Porque se o usuário, o trabalhador, ele deixa de usar esse equipamento de proteção individual, mesmo que por um curto período de tempo, a eficiência dele vai lá para baixo. A eficiência e a proteção desse EPI caem drasticamente. E isso acontece mesmo em curtos períodos de tempo onde o trabalhador deixa de usar aquele equipamento, no caso, o equipamento de proteção respiratória. Ele não precisa ficar longas horas, um longo tempo sem utilizá-lo. Basta que ele fique alguns minutos ali sem usar SPR que a eficiência dele vai cair drasticamente. E é através desse exercício que eu quero ilustrar para vocês como isso é calculado. Tá? Bom, a coisa mais importante a saber aqui é que um equipamento de proteção respiratória ele tem uma coisa chamada fator de proteção atribuído, que eu vou representar pela sigla FPA. O fator de proteção atribuído nada mais é do que um valor onde expressa-se a proteção que aquele trabalhador vai ter ao usar aquele equipamento de proteção respiratória durante toda a jornada de trabalho em condições adequadas de uso, ou seja, vedação, adaptação ao rosto, filtragem, ou seja, todos os elementos daquele EPR estão funcionando constantemente e adequadamente. Ou seja, se tudo isso estiver presente em conjunto, acredita-se que o fator de proteção atribuído vai ser o valor máximo dele, que no caso do PFF2, que a gente vai falar daqui a pouco desse respirador, é igual a 10. Vocês que já estão na área de segurança do trabalho devem saber que cada tipo de equipamento de proteção respiratória tem o seu fator de proteção atribuído. Uma vedação facial completa vai ter uma vedação semifacial com um determinado filtro vai ter outra, mas no caso da nossa questão aqui de hoje, a PFF2 é um respirador muito utilizado, ele traz um fator de proteção atribuído igual a 10, ok? Desde que todos aqueles fatores presentes que eu falei estejam em condições adequadas. Bom, só que vocês sabem que esse fator de proteção atribuído, ele
não é fácil de se alcançar. Por isso que existe o fator de proteção efetivo. Esse fator de proteção efetivo nada mais é do que o fator de proteção real, vamos dizer assim, que aquele usuário vai ter, levando-se em consideração que ele deixa de usar aquele IPR durante um determinado período de tempo. A gente sabe que isso é muito comum, acontece com vários EPIs, não só com equipamento de proteção respiratória, tá? Bom, mas sabendo que o fator de proteção atribuído é 10 numa condição ideal, qual é o fator de proteção efetivo? Como eu vou saber então, como eu vou saber o quanto aquele EPR, no caso a PFF2, está protegendo realmente meu trabalhador se ele está deixando de usar aquele equipamento durante um período do dia? Bom, nesse exercício aqui vocês estão vendo que o enunciado diz o seguinte: um usuário que deveria utilizar um respirador tipo PFF2 por um período de 180 minutos, ou seja, 3 horas, deixa de utilizá-lo por 30 minutos. Bom, sabendo que o fator de proteção atribuído FPA da PFF2 é igual a 10, qual será o valor de proteção efetivo desse respirador? Bom, o nosso carinha aqui tem que usar durante 3 horas, 180 minutos esse PR, numa condição hipotética, tá? Um exemplo. Ele deixou de usar 30 minutos, ou seja, ele vai usar 150 minutos. Bom, como é que a gente vai saber então qual que vai ser esse fator de proteção efetivo? Isso se dá por mágica? Não, isso se dá através de um cálculo simples que eu já vou demonstrar daqui a pouco. Só para quem não se lembra, aqui está um modelo de PFF2, é um tipo de respirador muito aplicado em vários segmentos. Na área da saúde é conhecido também como respirador N95, e ele possui uma série de fibras ali sintéticas que são tratadas eletrostaticamente para captar material particulado. Tá? A eficiência dela, se não me falha a memória, é de 94%, então é um respirador muito difundido e usado também devido até à sua simplicidade, eficiência e baixo custo. Obviamente que é um respirador que tem que ser selecionado de acordo com as características de escolha, de seleção preconizadas no PPR. Tá? Lembrando que o PPR da Fundacentro foi atualizado em 2016 e essa é a versão que tem que ser seguida. Tá? Mas assim, para quem não lembra, essa aqui é a PFF2. Bom, como é que vai ser feito o cálculo, então, para saber o fator de proteção efetivo? O fator de proteção efetivo está aqui à esquerda, representado pela sigla FPE. Bom, e eu tenho aqui algumas variáveis que vão determinar qual que vai ser esse valor do fator de proteção efetivo, tá? Bom, 180. 180 aqui refere-se a observação, tá? Todos os valores de tempo estão em minutos aqui, exceto o fator de proteção atribuído, todos os valores aqui eles vão estar constando em minutos. Bom, 180 refere-se ao quê? É o período de tempo que o EPR deveria ser usado. Ou seja, 180 minutos equivale àquelas 3 horas que o usuário deveria ter usado a PFF2. Bom, ele deixou de usar quanto? 30 minutos. 30 minutos aqui, 180 menos 30 vai dar 150. 150 é o valor referente à subtração, né, do tempo que aquele usuário deixou de usar a máscara, okay, o respirador. Bom, esse valor de 10 que vocês estão vendo aqui nesse quociente que está presente aqui no denominador, ele refere-se ao FPA, o FPA que eu havia falado que é igual a 10. Então aqui nada mais é do que a divisão do período total de tempo utilizando efetivamente o EPR pelo FPA, fator de proteção atribuído. E aqui, essa soma no final aqui é os 30 minutos que ele deixou de usar. Então, aqui eu tenho no valor de 30, os 30 minutos que aquele usuário deixou de usar o equipamento de proteção respiratória. Ou seja, o que a gente precisa saber? O tempo total que ele deveria usar o EPR, o tempo subtraído, o tempo total subtraído pelo tempo que ele deixou de usar, no nosso caso aqui foi 30 minutos, 180 menos 30 deu 150. Esse valor vai ser dividido por 10, que é o fator de proteção atribuído, e esse resultado aqui da divisão vai ser somado a 30, que é o período de tempo que efetivamente aquela pessoa deixou de usar o EPR. Bom, o primeiro passo aqui seria dividir 150 por 10,
Isso vai dar 15, mais 30 vai dar 45, e eu vou ter 180 dividido por 45. Fazendo essa divisão, nós chegaremos à conclusão que o fator de proteção efetivo será de 4. Bom, isso parece besteira, mas se atentem à interpretação do resultado. O FPA, que era de 10, caiu para uma proteção efetiva de apenas 4. Ou seja, caiu para menos da metade. E ele deixou de usar, até coloquei entre aspas, né, porque parece apenas 30 minutos. Ou seja, mesmo o trabalhador tendo o EPR à sua disposição, é fundamental que ele utilize durante todo o período de tempo, principalmente se esse respirador está sendo utilizado numa condição onde o trabalhador está exposto a algum tipo de material particulado que possa trazer um tipo de doença respiratória. E a gente tem que ficar esperto com o quê? Com a constante inspeção dos locais de trabalho para verificar se o trabalhador está utilizando o EPR e se ele está adequadamente usando o equipamento. Ou seja, não basta apenas selecionar, fazer os testes e colocar o trabalhador usando EPR. É fundamental a etapa de monitoramento para assegurar que essas medidas de controle, mesmo sendo individuais aqui, estão sendo o quê? Eficientes e estão trazendo a proteção adequada e necessária para o funcionário. Bom, gente, acredito que é isso. É só uma videoaula simples, rápida, para eu testar e ver como é que funciona esse esquema. Espero muito que vocês tenham gostado. Obrigado a todos pela atenção. Deixe seu comentário aí. Se ficou alguma dúvida, eu faço questão de responder. É só você escrever que eu faço questão de tentar resolucionar qualquer dúvida. Ok? Obrigado a todos, então, e até a próxima. Tchau, tchau.